Amém, Juliano. Paz, meu amigo. Helena. Glória a Deus, irmã Zamac, irmã Rita, irmão Edson, paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amor, pega mais um lenço para mim ali, por favor. Qualquer um, pode pegar qualquer um. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, é um prazer poder participar mais uma vez com vocês deste momento de adoração. Obrigado. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos pela presença do Teu Espírito Santo. Não somos nada, não temos nada, não podemos nada. Tudo é Teu, tudo é para Ti, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nesta noite, segundo dia do ano de 2022, eu quero declarar, eu quero dizer, meu amigo Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito de Deus, Espírito da palavra, Espírito da verdade, Espírito da revelação e da profecia, seja bem-vindo. Oh, Santo, 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 Santo é o Teu nome, Santo Espírito de Deus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Toca nesta noite, toca em vidas, toca em almas, toca em corações, toca em famílias, toca nesta noite. Senhor Jesus, batiza com Teu Espírito Santo, queima com Teu fogo, sara, cura, liberta, restaura, renova, aviva, quebranta, opera, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Alguns irmãos estão chegando aí. Simon, irmã Renilda, glória a Deus. Eu vou continuar, irmãos, ou melhor, vamos continuar vamos utilizar o mesmo texto de Atos 1:8. Quem sabe Deus quer nos dar, irmã linda, Pai do Senhor, meu apóstolo Antônio Xavier está aqui no Facebook. A gente está com o Face, com o Instagram. Xavier, chama Lucas Xavier para participar. Quem sabe o Senhor quer nos dar 10 mensagens no mesmo versículo. Vocês creem que é possível isso? Aleluia. Hoje eu vou pregar a segunda mensagem em cima do mesmo versículo. Ontem nós pregamos sobre Atos 1:8, só que ontem eu li 2. Na verdade, nós citamos uma dezena de versículos ontem, né? De textos sobre a obra do Espírito Santo. Você pode fazer da mensagem de ontem um estudo sobre o Espírito Santo, sobre a busca do Espírito Santo. Paz, Fabiane. E como texto base eu usei Atos 1:8, eu quero utilizar novamente. Atos 1:8. Quem sabe o Senhor quer nos dar
10 mensagens em Atos 1:8. Vocês creem que Deus pode dar 10 mensagens em um só versículo? Eu creio, irmãos. Eu gostaria muito de vê-lo fazer isso. Aleluia. Tiago, Nayana entrou, Barbearia WA, Taíde entrou. Ok. Pega a sua caneca com água. Aqui, Zamak, você conhece essa aqui, ó? Essa aqui é daquela marca que me deram. Aqui. Glória a Deus. Ele vai entender. Então vamos em Atos 1:8. Poderosa palavra de Deus. Eu amo a Bíblia, irmãos. A palavra de Deus é a nossa fonte, a nossa inspiração, socorro. É um bálsamo. É a espada do soldado, é a bússola do viajante, é o farol do marinheiro, é a colher do pedreiro. A palavra de Deus, ela é fundamental. Ela não muda, ela não precisa ser atualizada, ela é tudo para nós. E ela foi escrita em 12 séculos, 1200 anos. Nesses séculos, Crélia, Vaso, paz, manda aí a paz aí pro pastor Pedro. Nesses séculos, ela foi escrita por um rei, ela foi escrita por um pescador, ela foi escrita por um sacerdote, por um profeta, ela foi escrita em tempos de guerra. Salomão escreveu num tempo de paz no seu palácio, Davi escreveu num tempo de guerra, no meio das guerras. Homens simples, em eras diferentes, em tempos diferentes, em séculos diferentes, numa cultura diferente, escreveram uma porção. Então olha que coisa extraordinária, é a Bíblia. Eu quero escrever um livro, eu chamo aqui meu irmão Antônio Xavier, vamos escrever um livro junto, a gente vai se assentar, vamos ter um alvo para o nosso livro e a gente vai escrever, depois nós vamos pegar, vamos dar para um redator, o redator vai encontrar um monte de falhas, vai voltar para nós vamos revisar e aí vai de novo para o redator e terminamos um livro aí de 100 páginas, escrito por dois homens do mesmo tempo, do mesmo século, da mesma era, da mesma cultura. Não foi assim com a Bíblia. Em séculos diferentes, os homens escreveram sobre o mesmo assunto. E o assunto é o Cordeiro de Deus. Aleluia! O Cordeiro de Deus estava em Gênesis, no primeiro sacrifício. O Cordeiro de Deus, Estela, estava em Êxodo, Tássia, Aquino. O Cordeiro de Deus estava no sacrifício levítico. O Cordeiro de Deus estava no altar de Abraão. O Cordeiro de Deus estava no sacrifício do profeta Samuel. O Cordeiro de Deus aparece no livro dos Reis. O Cordeiro de Deus aparece nos Salmos. O Cordeiro de Deus aparece sendo imolado na Páscoa. O Cordeiro de Deus aparece em Apocalipse, quando o apóstolo diz: via um cordeiro que havia sido morto. Então, de ponta a ponta, o assunto único da palavra de Deus, o Cordeiro de Deus. É o oráculo, é a sabedoria, é a revelação, é a expressão máxima do amor de Deus, porque ela fala de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Atos 1:8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia.
receber poder de Deus. Irmã Flávia, qual é o objetivo do poder, de receber este poder, este dínamos, este poder explosivo? Daí vem o nome dinamite, dínamos, poder explosivo. Para quê? Por quê? Qual é o alvo? Qual é a função? Qual é o objetivo? Por que Deus está dizendo: recebereis poder para serem minhas testemunhas? Observe que eu ressalto a minha fala. Jesus está, seus pés estão saindo do chão e ele vai liberar a última promessa sobre a face da terra. E a promessa é essa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na história sobre o avivamento, eu quero mencionar algumas nações, Nayana, que desfrutaram de um grande avivamento. A Alemanha desfrutou, Reginaldo, de um grande avivamento através de Martinho Lutero, um monge agostiniano que, após estudar, era um grande erudito. Ele desenvolve algumas teses, ele quer um debate, ele quer debater a palavra. Mas aqueles que não podem, Ale Boston, Carlos Pena, meu amigo, aqueles que não podem debater a palavra porque sabem que estão indo contra a palavra, eles vão querer te queimar, eles não querem sentar para te ouvir, eles não suportam ouvir a palavra da boca de um homem, de uma mulher que se debruça sobre ela, que tem argumento, que tem o que falar. Não fuja dos debates, não fuja do confronto. Agora, seja fiel às Escrituras. E Martinho Lutero vai na igreja do castelo de Wittenberg, em 1517, e coloca a sua tese, e ali ele está dizendo: vamos debater as teses. Então surge um grande avivamento na Alemanha através deste simples, porém dedicado monge agostiniano, tia Thalita. E a história, a tradição diz que Lutero falava em línguas. A história diz que Lutero tinha dom de profetizar, além de ser erudito por excelência. Na Europa surge um movimento chamado Movimento dos Quakers, quer dizer, os tremedores, criado no ano de 1652. Olha em que ano nós estamos falando, 1652, pelo inglês George Fox. O movimento pretendia a restauração da fé cristã original. É uma história fabulosa. E eles eram zombados pela igreja anglicana porque, quando sentiam a presença de Deus, tremiam, sentindo a glória de Deus, aqueles arrepios, aquelas tremiam, o corpo reagia, se movimentava. Aí, num tom de zombaria, chamavam ele de Quaker, e ficou-se o nome, o movimento dos Quaker, tremedores. Depois, em Londres, surge um pioneiro, um arauto, uma ferramenta de Deus, Patrícia, John Wesley. Ele surge em Londres e daí vai surgir as igrejas wesleyanas. Um homem, um exemplo, impactou a terra. Até hoje, a casa do homem, séculos depois, ele é do ano de 1700, 100 anos depois do movimento dos Quaker. Então surge John Wesley. Até hoje a casa dele em Londres é local de peregrinação. Eu tenho um amigo em Londres e ele fala comigo: a Europa, Vinícius, a grande abandono da fé, a grande apostasia. E aqui a gente tem que andar de joelho,
para servir a Deus. Os brasileiros saem daqui para ir lá entrar na casa do John Wesley, um lugar onde muitos estão, abandonaram a fé cristã, a fé protestante. Aí quando vem a angústia, vem o desespero, eles não têm para onde correr, eles não têm um Deus, porque a teoria da evolução, né? Todo mundo veio do macaco, dos primatas, do homem de Neandertal, os sapiens, aí ó, não tem para onde correr, não tem um Deus para buscar. Mas a Europa foi impactada por homens de Deus. Oh, irmãos, quiçá a nossa terra seja impactada pelas nossas vidas, pela tua vida, Samuel Figueiredo, Antônio Xavier, Patrícia, aí onde você está, a terra seja impactada pela tua aliança com Deus, pela tua intimidade com o Espírito Santo. Nós temos esse propósito, Deus colocou em nosso coração 10 dias pregando sobre o Espírito Santo. Eu estou numa ousadia aqui, Deus me dá mensagens apenas em um versículo. Atos 1:8, eu já estou indo para a segunda mensagem em cima do mesmo versículo. Quem sabe Ele vai nos dar 10 sermão aqui. Então John Wesley impactou a Europa e depois surge o príncipe dos pregadores, também em Londres, Charles Haddon Spurgeon, no ano de 1800, já 100 anos depois de John Wesley, o homem usado por Deus na sabedoria da palavra, é um instrumento da glória de Deus, calvinista, porém um homem extraordinário, não tem como questionar que ele foi grandemente usado por Deus. Depois nos Estados Unidos, isso aqui, irmãos, é um breve relato do movimento do avivamento, de como o avivamento varreu a terra que hoje não crê mais, países, nações que hoje não creem em Deus. A Darinês Rosa, esses lugares já foram impactados pelo poder de Deus, a chama do Espírito Santo, a chama do Evangelho já acendeu, já ardeu, já queimou nesses lugares. Joé Flores, Sauetec, Amarandio, Revara, Sebra. Por isso está escrito: quem estiver de pé, olhe para que não caia. Aleluia. Não cai, não dê ocasião. Na América, Estados Unidos da América, surge um homem chamado Charles Grandison Finney, no ano de 1700. Finney foi conhecido como o apóstolo dos avivamentos. Na obra de Orlando Boyer, Finney é conhecido como o apóstolo dos avivamentos. Charles Finney, conta-se nesta obra que ele, ao passar em uma fábrica, num dia de trabalho, Rubi, os funcionários, eles não só do homem passar dentro da fábrica, os funcionários sentiam o peso do seu próprio pecado, eles eram tocados pela presença de Deus, pela glória de Deus. O que esse homem exalava, o que esse homem emitia, quais eram a vibe, as ondas, o que esse homem transferia. Ele transferia Cristo, era embaixador de Cristo, era embaixador do Evangelho, andava com Cristo, tinha uma intimidade, uma unção, uma autoridade. Você também pode transferir o Evangelho, o poder do Evangelho, a unção, a autoridade. Um dia eu estava trabalhando com um colega e tinha outras pessoas trabalhando e a gente conversando sobre o Espírito Santo. E conversando sobre o Espírito Santo, uma pessoa que estava perto de nós, que não é evangélico, mas que ali estava ouvindo a minha conversa com um colega, a nossa conversa sobre a pessoa do Espírito Santo, ele disse: rapaz, esse Espírito Santo é forte mesmo, eu estou aqui todo arrepiado só de vocês falar do Espírito Santo, que você também se arrepie, que você chore, que você encharque seu lencinho, molhe o seu lenço da presença dele. Imagine, irmãos, um descrente sentindo a presença do Espírito Santo, se arrepiando com a presença do Espírito Santo. Que isso aconteça em nossa vida, que aconteça em nossa igreja, que aconteça no trabalho, que aconteça no banco, na rua. Outro dia eu fui numa loja e ganhei um presente, irmãos, me mandaram uma bênção, ainda me mandaram escolher, deram assim um nome, ó, é a loja tal, é da marca tal, meu presente final do ano.
vai lá, a Rubi estava comigo, ele foi lá escolher comigo, vai lá escolher. E aí a gente escolheu a bênção, e aí na hora de, como a gente ia ficar passeando pelo shopping, aí eu falei, depois eu venho aqui e pego, para não ficar rodando com a sacola na mão. Aí na hora que eu fui para pegar, a gerente da loja falou assim, você é evangélico, não é? Você é pastor. Eu disse, não sou pastor não, sou crente, sou evangélico. Você não é pastor? Não, não sou pastor não, sou evangélico, sou crente. Ela disse, a gente percebe algo, conversando com você, eu sentia algo, como que você era uma pessoa de Deus, do evangelho. Isso aí, eu sou bom, sou nada, irmão, sou um miserável. Miserável não há outra expressão, não há outra palavra, dependente da graça de Deus. Mas a presença dele exala, a presença dele exala, a presença dele exala nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes. Você exala Deus, Lucas, aleluia, você exala a presença de Deus. Então essa é uma experiência de Charles Finney. Surge no ano de 1837 um homem chamado Dwight Lyman Moody, um grande escritor, um grande pregador do evangelho. Surge Charles Parham. Charles Parham foi um homem, foi uma faísca. Irmã Tâmara, paz, quanto tempo. Eu estou assim, irmãos, porque tem gente no Instagram e no Face, aí eu vou falo com um, falo com outro. Parham foi uma chama para acender o avivamento na vida de um homem que seria grandemente usado, Charles Parham. Ele foi a chama que Deus usou para acender um filho de escravos chamado William Joseph Seymour. William Seymour, no ano de 1870, em Santa Maria, no estado de Louisiana. É este William Seymour que vai começar o movimento na Rua Azusa. É desse movimento que saem missionários para o Brasil. E um dia os missionários, querendo ir fazer a obra, pegaram um globo e rodaram. Você lembra daqueles globos que existiam nas escolas? Era uma basezinha e o globo, né? Eles rodaram o globo Wanderson, Pai do Senhor, e colocaram e disseram, Senhor, aonde o nosso dedo tocar, é para essa cidade que nós vamos. Rodar o globo. Quando o dedo tocou, cidade de Belém. Belém, a terra do Salvador, o lugar onde o grande berço do avivamento, na verdade, foi Belém. É Belém? Não, não é Belém de Judá. É Belém do Pará. E eles vêm para o Brasil. Então acontece que o avivamento chega no Brasil através destes homens. E eles vêm pregar o Evangelho se expande no Brasil. Aí surgem homens como Paulo Leivas Macalão, um dos principais fundadores do Ministério de Madureira do Rio de Janeiro, e expandiu, tem Madureira no Brasil inteiro. E dali vai surgindo homens de Deus que fizeram uma obra exuberante, estão fazendo. E muitos dessa geração, irmãos, já partiram, já foram para a eternidade. E nós estamos tendo a nossa oportunidade. Irmã Elisângela, se eu fizer nessa noite a pergunta, quem quer o avivamento, levante a mão. Quem quer um avivamento? É possível que muita gente levante a mão, mas se eu perguntar, quem está orando por avivamento? Você que levantou a mão, você está orando por avivamento? Firmino, paz do Senhor. Karine, paz do Senhor. Quem ora por um avivamento? Quem ora por um avivamento pessoal? Um avivamento sincero? Quem ora por um avivamento de transformação pessoal? Como é que a gente pode receber algo se não buscamos? Como você vai viver um avivamento se você não está buscando avivamento? A igreja, ela não produz avivamentos, irmãos. Irmã Karine, paz. A igreja não produz avivamento. Avivamento é obra exclusiva do Espírito de Deus. Avivamento é obra do Senhor Jesus. Irmã Linda, irmã Ivan, irmã Elisângela, avivamento é obra
do Senhor Jesus, do Espírito de Deus. O que é a igreja? Qual é o papel da igreja? A igreja é como um veleiro, é como um barco à vela. Ela está nas águas, ela está com a vela pronta. E o que é o avivamento? É o sopro. Quando o Espírito começa a soprar, a igreja abre a vela, abre o veleiro e o Espírito Santo vai soprar e ela vai para mar alto, vai cumprir o seu ide, vai cumprir o seu propósito. A igreja não produz campanha de avivamento. Não existe campanha de avivamento bíblico. Avivamento não é obra de homens. Homens não produzem avivamento. Homens avivados não produzem avivamentos. Avivamento é obra do Espírito Santo. Nosso papel é buscar este avivamento, ter ele dentro de nós. Mas o mover de Deus, o trazer vida não é obra de homem. Quando Deus pega o profeta e coloca ele no meio do vale, Deus fala para o profeta. E tinha um mistério de Deus com Ezequiel único, é que Ezequiel foi o único profeta que Deus tomava pelos cabelos e levava ele, colocou no meio do vale e disse: anda ao redor do vale. Deus coloca ele no meio do vale, mas manda ele andar ao redor do vale, porque hoje nós podemos estar pisando em cima de alguém que amanhã Deus vai levantar. Por isso você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, não pise em quem está quebrado, em quem está desconjuntado, em quem está sequíssimo, em quem está fora do seu lugar, Marcos Silveira. Não pise em quem está caído, não pise em quem está desviado nas drogas, perdido na prostituição, não pise no homossexual, no travesti, não pise, porque essa pessoa amanhã poderá ser um instrumento de Deus. Aí Deus vai dizer para Ezequiel: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Disse Ezequiel: Senhor, tu sabes, Senhor. O homem que estava acostumado a ser tomado pelos cabelos sabia: eu não sei de nada, é o Senhor que sabe. Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Se você que é boca de Deus não profetizar, se você que é boca de Deus não abrir a sua boca, quem vai abrir? Quem vai falar? Lavante, récia, andau, etar, amante de cobinécia. Se você que é profeta de Deus não falar, quem vai falar? Quem é que vai abrir a boca para falar? Irmã Glenda, se você se calar, quem vai profetizar no seu lugar? E conforme o Senhor falava, Ezequiel ia profetizando. E os ossos se juntavam, osso ao seu osso. Daqui a pouco ele profetiza carne, nervo sobre os ossos, carne. Daqui a pouco aquilo que era um lugar de ossos secos se transformou em um lugar de cadáver. Eu não sei o que é pior, irmãos, ver ossos secos ou ver cadáver. Irmão Francisco, paz, eu não sei o que é pior. Mas aquele homem, diante daquela situação de cadáveres, ele disse: Espírito de Deus, venha. Venha, Espírito de Deus. Diga na sua casa, diga: Espírito de Deus, eu posso estar como ossos secos, venha. Diga: Espírito de Deus, eu posso estar como um cadáver, venha. Sopra dentro de mim, enche a minha alma, enche a minha vida. Então, avivamento não é obra de homens, não pode ser produzido por homens. Avivamento é obra de Deus, é produzido por Deus. E os homens de Deus tapam a brecha, ficam na brecha aguardando o sopro, o vento do avivamento soprar, a presença de Deus vir, a obra de Deus vir. Enquanto isso, nós vamos trabalhando para que Ele opere este grande sinal. Buscamos o Espírito Santo? É uma pergunta. Diácono Otacílio, a paz. Tiane, a paz. Quando é que nós buscamos o Espírito Santo? Quando o pregador manda buscar? Quando o pastor, quando o líder do departamento
Léo Rocha manda buscar, ou nós precisamos dele, nós necessitamos dele, como é que nós buscamos? Eu vou te dar um exemplo sobre busca do Espírito Santo. Em um jejum de 10 dias, no mês de abril, Páscoa, Tiane, no mês de abril, Páscoa, ao terceiro dia, Edward S. Lee falou em línguas estranhas pela primeira vez. William Seymour, pregou o batismo com o Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo. Isso é história pentecostal. História do movimento pentecostal, está registrado. O homem pregava batismo com o Espírito Santo sem ser batizado. Outras pessoas eram batizadas, eles estavam há 10 dias buscando. Nós vamos estar aqui 10 dias buscando o Espírito Santo, a presença de Deus, o poder de Deus, o conhecimento das coisas de Deus. 10 dias de propósito, de meia-noite a meio-dia. Aleluia. Em 10 dias de jejum e oração e pregação da palavra, Seymour passou uma madrugada inteira de oração. Após esses 10 dias, para poder ser batizado com o Espírito Santo. Olha isso, irmãos. Com que fome, com que sede você tem buscado, você tem pedido o batismo com o Espírito Santo. Antônio José, com que sede, com que fome. Qual é o teu nível de fome, qual é o teu nível de sede para buscar o Espírito Santo? Os dons espirituais, a obra de Deus, qual é a tua sede, qual é a tua fome? O homem que é para nós como um pai espiritual, que o movimento, os missionários chegaram no Brasil depois que passaram lá pela Rua Azusa, foi o homem que buscou 10 dias consecutivos, depois de vir de uma grande história debaixo das mãos de Charles Parham. Ele pregava uma coisa, mas está pregando algo que não vive? Sim, ele pregava algo que ele não vivia, mas era algo que ele cria. E aí, irmão, dá para você engolir esse negócio, digerir isso aí? Ele pregava algo, ele pregava sobre uma experiência que ele não tinha, mas ele cria. Por que ele cria? Ele cria por causa disso. Ele cria por causa das Escrituras. Eu já vi Deus levantar paralítico pela misericórdia, mas eu já pregava a cura de enfermos antes de ver ele levantar paralítico. Eu já vi Deus curar de câncer, de tumor, mas antes de ver Deus curar de câncer, de tumor, eu já pregava cura de câncer e tumor. Agora nós tivemos um testemunho lindo, a cidade que a gente estava ali em Itaju, do Colônio, e uma irmã, esposa do obreiro, nos testemunhou que quando nós orávamos, ela tinha falado, não dormia há dias, não se alimentava há dias, aflita, o tumor grande. E aí, na hora de orar, eu peguei a mão do esposo dela, coloquei sobre o seio dela, e em cima da mão do esposo dela, coloquei a minha mão com a orientação, orei sob a orientação de Deus, e Deus queimou desde a raiz o tumor. Quando foi fazer o outro exame, o caroço tinha virado grão de arroz. Quando foi fazer a biópsia, acabou. Você crê, e crer não precisa ver. É muito lindo aquela passagem de Elias, Mancileide, é extraordinária, porque quando Elias fala assim para Acabe: aparelha o teu carro, porque eu ouço ruído de abundante chuva. Eu estou ouvindo barulho de chuva forte, barulho de chuva grande. Acabe obedece Elias e vai se arrumar no carro, se aparelhar os carros. Elias chama o moço dele e diz assim: vai na banda do mar, olha e volta. Quando o moço volta, ele diz: não tem nada no mar, e no céu também não tem nada. Então vai e volta 7 vezes. Igreja, o profeta já ouviu o barulho da chuva, mas o moço ainda não via as nuvens. Aleluia. Você está esperando ver para depois você começar a crer. Aí, meu irmão, você não vai ver nada.
Os homens de Deus, os profetas de Deus, primeiro eles creem, eles ouvem. Ou ouve aqui, ou ouve aqui dentro. Alaetaranjol minesse candio de provachai, o eteva sal de comarasai. Evarasúbria. Com que fome nós buscamos o Espírito de Deus? 2 Crônicas 5,14. Elementos que trazem a glória de Deus. Glória a Deus, irmã Cristiane. Sabe por que a glória de Deus se manifesta? E em 2 Crônicas 5,14 isso aconteceu. Porque Salomão ele trouxe os utensílios consagrados. Porque Salomão trouxe os sacerdotes, os levitas, os pais, irmã Nalva, pais. Ele trouxe para o templo, sacrificou, consagrou, fez oferta. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu, versículo 14, encheu a casa de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Sabe por que a glória de Deus enche a casa e você não consegue ficar de pé? Porque você trouxe os elementos certos para o culto, para a obra de Deus, para a tua vida. Sabe por que algumas pessoas estão vivendo uma intimidade com Deus, uma dimensão com Deus? Porque elas estão trazendo os elementos corretos para o culto dela. Elas estão consagrando de verdade, elas estão consagrando para valer. Elas não vestiram a capa do gospel, elas não vestiram a capa da religião, elas não vestiram a túnica da religião, estão vivendo uma falsa religião. Foi contra isso que Jesus falou ao mencionar os fariseus. Jesus disse: fazei tudo o que eles vos mandam, mas não façam o que eles fazem. Então o que eles mandam está certo, o que eles fazem é que está errado, porque eles não fazem o que eles mandam o povo fazer. Então, para a glória de Deus vir, para a obra de Deus se concretizar, para ter sinais de Deus, para ter manifestação da glória de Deus, você vai ter que trazer os elementos da presença de Deus. Você vai ter que trazer os itens consagrados, consagrar sua vida, consagrar os seus lábios, consagrar suas mãos, suas palavras, consagrar seus olhos, consagrar ouvido, coração. Aí vem uma pergunta. Olha, a glória de Deus, o que trouxe a glória de Deus para aquele culto? Primeiro, a arca de Deus estava no seu lugar. Joshua, paz, irmão. A arca de Deus estava no seu lugar, o maior símbolo da presença de Deus do Velho Testamento. Os elementos de adoração estavam no seu lugar. Os sacerdotes estavam santificados. Sabe o que é sacerdote santificado? Você sabe o que é isso? Homens. Porque tem homem que é consagrado, mas não é santificado. E eu te mostro isso aqui dentro da Bíblia. Eu estou com ela aqui. Os filhos do sacerdote Eli, do sumo sacerdote Eli, eram homens consagrados ao santo ministério. Mas a Bíblia diz, eles não conheciam a Deus. Está escrito. Eles não conheciam a Deus. Então eles eram consagrados. Eles só não eram santificados. E aí? Vocês estão aí? Ou foi todo mundo embora? Aleluia. Tá assim, ó. Tá assim. Aleluia. Consagração sem santificação. No dia da unção de Davi, o profeta Samuel, que também era sacerdote, por causa da ponte chamada Nazireado, ele vai entrar numa casa onde os irmãos dele foram consagrados por Samuel. Você vai ver, quando você lê a história, você vai ver a consagração que Samuel faz pelos irmãos de Davi. Ali, para aquela consagração, eles tomavam banho, trocavam de roupas
Aleluia. Joquer, vassal, eté, promenácia. O profeta fazia uma oferta por eles. O profeta deu uma oferta por eles. Lavar a terra, sal e tcherek. Para depois dessa consagração, desse preparo, desta santificação, via consagração. Mas na hora do óleo descer, Deus falou: nenhum destes corações dá para eu usar. Não dá para usar os corações dos filhos de Jessé. Eu não posso usar os corações que estão dentro da casa de Jessé. O coração que eu quero usar não está debaixo do teto de Jessé. E está onde, Jeová? Cuidando do rebanho. A consagração que os irmãos tiveram não se comparou à consagração e à santificação que Davi já tinha lá no pasto fedendo ovelha. Então, tem isso. O mesmo vai acontecer com Aiô e Uzá, os filhos de Aminadab, que quando vão transportar a arca. Aí por isso que tem morte no caminho, irmãos. Às vezes a gente não entende, fulano, que escândalo, que coisa terrível, você não sabe. São homens que lidam com o altar, mas não estão consagrados ao altar. Não estão santificados para o altar, foram apenas consagrados. E muita gente dizendo, a minha consagração é de Deus. Você sabe que eu não estou falando de questões puramente ministeriais. Porque homem de Deus você não conhece pelo tamanho da gravata que ele usa. Homem de Deus, o ímpio aponta quando passa na rua. Ali é homem de Deus. Ali, ela é mulher de Deus. Não é o tamanho da gravata, nem o tamanho do cabelo, nem o tamanho do vestido arrastando no chão. Não. É o procedimento. Quando Eliseu passava, a sunamita dizia assim, vejo que esse que passa por nós é santo homem de Deus. 2 Crônicas 5,14 foi o que eu citei. Agora eu vou citar 2 capítulos depois. 2 Crônicas 7,1. Desceu fogo do céu, como em outras tantas vezes na Bíblia. Tem gente que acha que só desceu fogo do céu lá com Elias, né? Mas ali desceu fogo do céu, capítulo 7, 2 Crônicas. A oferta e o sacrifício foram aceitos e mais uma vez a glória encheu a casa. O que faz o fogo descer? O que fez o fogo descer no capítulo 7 foi os elementos do capítulo 5. A arca, homens consagrados e santificados no altar de Deus. Aí o Espírito de Deus vem com fogo. Fizemos uma festa aqui, eu já ouvi isso. Uma semana de festa, trouxemos pregador, cada dia um pregador, trouxemos cantor, veio caravana, encheu a igreja, farda, quentinha, salgadinho na porta, fizemos de tudo. Depois de uma semana, a gente fez um cálculo. Quantos aceitaram Jesus em uma semana de festa? Ninguém, nenhuma vida. Batismo com o Espírito Santo, uma semana de festa, nenhum. Cura divina, Deus me livre, não tem, isso não acontece. Libertação, também não. Isso aqui é verídico, irmãos. Isso aqui é a nossa vivência, a gente ouve isso por aí. Você fez festa para quê? Quem era o alvo da sua festa? Qual era o objetivo da sua festa? O que te moveu? Qual é a tua motivação? Qual foi o teu propósito? Raimundo, Amanda, Rê, o que nos move, o que nos tira da cadeira, o que nos tira do banco, o que nos faz pegar a estrada, o que nos faz andar quilômetros? Qual é a tua motivação? Quais frutos você espera da tua vida deste ano 2022?
e o que Deus espera de você. Você sabe que quando a glória de Deus enche a casa, foi o que aconteceu em 2 Crônicas, se a glória de Deus encher a casa, irmão, ela estraga o culto de um monte de gente. Por que estraga o culto? Porque quando a glória de Deus enche a casa, os ministros não ministram, eles caem prostrados. Aleluia. Nós fazemos a organização do culto, aquele quadrado ali. Está correto, tem que ter a organização. Hora para começar, liturgia, hora para terminar. Mas se a glória de Deus vier no culto e estragar a sua organização, se você cair arrebatado no teu culto, acontece o que com você? Te tomam uma igreja, te tomam um microfone, te tomam um ministério, te param de convidar, que você caiu arrebatado no altar. Se a glória de Deus estragar o nosso culto, Angel Flow etal esforgue sebre de oquemácia. Que a glória de Deus estrague o nosso culto, irmãos. Se a glória de Deus estragar o nosso culto, é porque o nosso culto não é culto a Deus, mas Ele chegou para fazer tudo novo, para quebrar os paradigmas, quebrar os protocolos e manifestar o reino dele de justiça e juízo e verdade. O reino sempre eterno. Aleluia, glória a Deus. Então a glória de Deus chegou no culto de 2 Crônicas, os ministros. Aquele hino que a gente ia cantar, esquece, irmão, ele tomou a casa. Aquela mensagem que alguém esquece, a glória tomou a casa. A gente faz o que? Vamos ficar aqui só adorando. Mas e a palavra? Tem que ter a palavra. Sim, ele vai fazer tudo que ele tem que fazer e na hora que ele quiser a palavra vai. Aleluia. 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 Existia uma época na nossa nação, na nação brasileira, em que nos cultos pentecostais não faltava isso, ó, lenço. Não faltava lenço. As irmãs sabiam, eu vou chorar, então eu vou levar o meu lenço dentro da minha Bíblia ou dentro da bolsa. Os irmãos levavam dentro do negocinho do paletó, do bolso do paletó. Os pregadores levavam um lenço. Às vezes o pregador pregava chorando. Você já viu o pregador pregar chorando? Está escasso, essas coisas estão raras. E o Senhor nos colocou aqui 10 dias de consagração, igreja. 10 dias de consagração. Eu estou te convidando, consagra comigo esses 10 dias. Para molhar o lenço de novo. Para encharcar o lenço. Para na sua oração você não ir orar só por você, olhando para o seu próprio umbigo. Deus me dá, Deus faz, Deus eu quero, Deus aquilo outro. Não, Deus, toque em mim, Senhor, toque em mim. Vem, enche a minha vida, enche a minha alma, faz a minha alma transbordar da tua presença. Meu Deus, já é 10h50, misericórdia. Onde nasce o avivamento? Olha, eu já contei sobre a história do avivamento, passou pela Europa, passou pela América, chegou no Brasil, está na África, Deus está operando no Brasil, mas na África existe um grande movimento de avivamento. E agora eu quero fazer essa pergunta: onde nasce o avivamento? Eu já falei que avivamento não é fruto de igreja, não é fruto da obra de homem, não faz avivamento, campanha de avivamento é balela, é conversa fiada, homem não faz campanha de avivamento. Você pode até fazer campanha de avivamento, mas Deus não tem nada a ver com a tua campanha de avivamento. Deus não tem nada a ver com isso, porque avivamento é propósito, projeto e no tempo dele. Nós nos preparamos e buscamos isso. Onde nasce o avivamento? Eu vos digo, na manjedoura de Belém. Quem pode dar glória a Deus aí? Porque o avivamento não nasce nos palácios de marfim. O avivamento nasce na manjedoura de Belém. Irmão Léo, existe uma pergunta e eu coloquei, depois do Natal, eu coloquei:
um comentário no meu Insta. Acho que foi uns 3, 4 dias depois do Natal que eu coloquei esse comentário. Herodes havia construído para os judeus um templo suntuoso. Ele, além do templo de Salomão, ele vem e constrói em torno os pátios um negócio que depois foi destruído, mas foi o templo que Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra, vai ser destruído. Existia aquele templo suntuoso, existia o sacerdócio, o ofício sacerdotal, tudo. Mas no dia do Salvador nascer, embora existisse um templo suntuoso que eles diziam é consagrado a Deus de Israel, e eu creio que realmente fora consagrado, era local de culto, mas o nosso Salvador não pôde ter uma daquelas câmaras para nascer. Lucas 2, versículo 7. Deu à luz a seu filho e envolveu em panos em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O avivamento nasce nas manjedouras. O avivamento nasce nos lugares humildes. O avivamento nasce em corações humildes. O avivamento, o Espírito Santo, ele nunca vai nascer, ele nunca será derramado num coração orgulhoso. O Espírito Santo nunca será derramado num coração soberbo, arrogante, vaidoso. Não. Esses lugares já estão ocupados. Esses corações são estalagens ocupadas, são casas ocupadas e até mesmo lugares consagrados a Deus, às vezes estão ocupados demais para que ali nasça um avivamento. Então ele vai procurar as humildes manjedouras. Que o nosso coração seja como uma manjedoura humilde, pobre, porque o Senhor disse naquele lindo sermão, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, é deles o reino. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem, paz, Maurício, disserem todo o mal contra vós, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. O Espírito Santo, ele nunca vai nascer em um coração ocupado, entupido, arrogante e vaidoso. Mas ele vai nascer em corações humildes. Vamos orar. Vamos orar nesses poucos minutos que nos restam. Que o nosso coração, Senhor Deus, possa ser tal qual aquela manjedoura. Certamente em nós há muitos empecilhos, nós criamos muitas barreiras, nós criamos muitos entraves, nós colocamos muitos obstáculos, nós preenchemos nosso coração de lixo, filosofias, religiões, enchemos o nosso coração de orgulho. Mas nesta noite, segundo dia do ano 2022, eu te peço, limpa o meu coração, limpa o meu coração, limpa o nosso coração de todo o lixo, de todo o esgoto, de todo
empecilho e faz a obra completa. Batiza com teu Espírito Santo, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus, batiza com teu Espírito Santo. Aviva, faz o avivamento nascer nos corações. Ande, Flóriga, Sal e Tchérica. Faz o avivamento ser gerado nos corações. Pai, que o Senhor seja gerado nos corações. Que as vidas que aqui estão conosco sejam tocadas por Ti. Receba o dom do Espírito de Deus, receba o dom de Deus, receba a promessa de Deus, receba a presença de Deus, receba a motivação de Deus, receba a graça de Deus, receba a unção de Deus, receba o Espírito de Deus. Em um nome poderoso do Senhor Jesus, eu te convido para estar conosco. Faltam ainda 8 dias, de meia-noite a meio-dia, consagrando, buscando a presença de Deus. E Ele fará grandes coisas, em nome do Senhor. Irmão Maurício, Deus abençoe, meu amigo. Eu vou estar aí perto de você no mês de primeira semana de fevereiro. Vamos estar aí nessa terra aí, tá bom? Na terra da garoa. Deus abençoe todos e recebam o Espírito de Deus. Amém? Amanhã estamos juntos. Venha participar conosco. Deus abençoe a todos. Laiane, Léo, Silva Dirce, Felipe Santos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Grande abraço.